mas eu quero falar um assunto sério aqui com vocês, meus irmãos, que é o seguinte. Há cerca de 6 anos atrás eu tive um sonho, um sonho bem terrível. Eu sonhei que o mundo estava acabando. Meu nome é Adriano Inocêncio, moro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, e eu quero contar para vocês a experiência que eu tive de um sonho. Não sei se foi da parte de Deus realmente, se foi coisa da minha cabeça, mas o fato é que quando eu sonhei este sonho, eu não era convertido, não conhecia o Senhor Jesus, não da forma pelo menos que eu conheço hoje, né? Eu levava uma vida secular, mundana, normal, não conhecia a palavra de Deus, não vinha assistindo filmes de modo que eu possa dizer assim para vocês, minha mente estava super excitada de tanto ver e procurar sobre o assunto, fim dos tempos. Não. Em 2013 eu realmente não buscava esse assunto, vivi uma vida totalmente mundana, enfim, nem vou dar o testemunho aqui porque senão vai estender demais, vou fugir do assunto. Mas enfim, o que eu sonhei? Hoje eu moro aqui em uma outra casa, mas na época eu morava em outro local, um local antigo, né? E no final daquela rua onde eu morava, assim, tinha uma visão para uma grande montanha que tem aqui nessa cidade, que são 3 montanhas na verdade, né? Um conjunto de 3 montanhas, que é o Pico de Jaraguá, o Morro do Meio e o Morro das Antenas, né? E eu avistava essas 3 montanhas. São montanhas bem conhecidas aqui, são bem altas, né? A mais alta tem 926 metros de altura, acima do nível do mar. E essas montanhas eu sempre tive algo especial com elas desde criança, desde muito criança. Eu me lembro que eu gostava de ir para a praia, sabe? Brincar na areia, só para desenhar o Pico de Jaraguá, essas 3 montanhas. Sempre teve algo muito especial comigo nessas montanhas. Não sei porquê, né? Não sei porquê, já subi elas, né? Inclusive uma vez subi aqui, né? Foi em 2007, subi de a pé o Pico de Jaraguá, enfim, daqui da minha casa, na época onde eu morava antes, né? Nesse local, bem nesse local aí, eu antes havia subido de a pé de lá da casa até lá em cima, no topo da montanha, voltei, dormi sozinho lá em cima, tomei água das bromélias na época, né? Foi uma situação, foi muito gostoso, assim, apesar de ser um pouco sofrido, mas foi uma experiência muito, muito maravilhosa que eu tive, né? Comigo, com Deus, sabe? Enfim. E em 2013 eu tive esse sonho. E do meu lado eu estava sentado num gramado. Atrás de mim tinha um ribeirão, passava. E do meu lado sentado um rapaz loiro que eu nunca vi na minha vida. Nunca conheci, nunca descobri quem que era. E ele estava do meu lado sentado e a gente não conversava nada. Eu só olhava para ele e a gente se conhecia, né? Mas eu não sabia quem que ele era no meu sonho, não fazia ideia e ele eu não sei, eu acho que ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. Enfim. E a gente estava olhando para o final da rua, dava de encontro com as montanhas. No final a gente via, né? E a gente olhando para esse conjunto de montanhas, um céu azul no fundo, um dia muito lindo, um final de tarde era, nesse sonho. E de repente, algo estranho começa a acontecer no céu. Achei que tinha acontecido alguma coisa aqui. Algo estranho começa a acontecer no céu. E começam a acontecer explosões. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Você vê, sabe, a impressão que nós dois tínhamos naquele sonho é que o firmamento estava se rasgando. Porque a gente via explosões assim de uma forma estrondosa. Entende? Era um final de tarde, então as estrelas estavam começando a brotar no céu. O sol ainda estava se encobrindo e as estrelas brotando no céu, né? Começaram a aparecer. Então elas começaram a
a impressão que dava é que essas estrelas estavam explodindo. E à medida que elas iam explodindo, a mancha que elas iam fazendo no firmamento do céu era uma coisa estrondosa. Assim, fica umas bolas de fogo. É uma coisa aterrorizante. É difícil de explicar o que eu vi. Entende? E eu olhava para esse rapaz, ele olhava para mim e a gente não falava nada, porque a gente estava paralisado com o que estava acontecendo. Não tinha como correr. Não tinha para onde correr. Não tinha como fugir. Para onde se esconder. Aquilo estava acontecendo na nossa frente e a gente não tinha nada o que fazer. Não podíamos fazer nada. E no meio disso tudo, foi aumentando, essas explosões aumentando, tomando uma proporção assim gigantesca, a ponto de o céu ficar vermelho como sangue. E então brota do céu, desce do céu uma voz poderosa, como um trovão, e essa voz diz bem claramente, só uma palavra: o tempo se esgotou. Somente isso, mais nada. O tempo se esgotou. Então o céu começou a se escurecer, tudo começou a ficar escuro e começou a faltar o ar. E daí eu acordei. E assim, na época eu não me dei conta, né, desse sonho, assim. Eu lembro que eu pensei nele aquela semana, tudo, refleti, mas assim, continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Não teve uma conversão, fui ter uma conversão cerca de 3 anos depois, né, que eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a compreender melhor a Escritura Sagrada, buscar realmente uma vida de oração com o Senhor Jesus, né, me entregar mais para a palavra de Deus e conhecer melhor a obra do Senhor Jesus Cristo e o que Ele tem feito por nós, o chamado que Ele tem para conosco, para que a gente venha se converter, porque esse dia vai chegar, entende? E na época eu não tive essa noção, mas ultimamente o Senhor tem me cutucado o tempo todo, todos os dias, todo santo dia eu lembro desse sonho. Então assim, eu quero compartilhar esse sonho com vocês, para que ele venha despertar em cada um de nós essa gana, essa vontade de querer servir mais a Deus, de se limpar ainda mais, de limpar nossas vestes, para que quando o Senhor venha, para que quando esse dia chegue de lhe fazer justiça e implantar realmente um reino de paz verdadeiro, que a gente esteja com as vestes limpas, que não seja encontrado em nossas vestes sujeira. Gente, muitas coisas vêm acontecendo ultimamente e cada vez as coisas estão se apertando ainda mais, sabe? Cada vez as coisas estão se tomando um caminho mostrando que realmente essas coisas vão acontecer. E logo. Breve voltará o Senhor Jesus. Eu creio sinceramente que estamos na reta final. Não sei o dia, eu não sei a hora, não estou querendo aqui dizer datas, profetizar datas. Não acho isso bom, né? Profetizar datas, porque nem Jesus deu datas. Então quem sou eu, réis mortais, né? Para querer chegar aqui e dizer uma data para vocês. Quem estão dando datas, aliás, são os próprios homens. A Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que tem datas marcadas, projetos para o ano 2030. Não estou afirmando que em 2030 vai acontecer isso, mas a nova ordem mundial, como eles mesmos tanto falam. Gente, muitas coisas estão sendo trazidas à tona nesse momento. A verdade está começando a aparecer. As mentiras estão sendo desmascaradas. Gente, é importante que essas coisas todas aconteçam para que o homem do pecado, o filho da iniquidade, o filho do pecado, Satanás, para que ele seja revelado.
Mas para isso, ele precisa ter um sistema todo montado, poderoso. E que um homem, um falso profeta, ia colocar esse sistema nas mãos dele, para ele operar. Então, nos preparamos ainda mais, meus irmãos. Nos preparemos ainda mais para que quando chegar este momento, nós estejamos preparados. E com as nossas vestes limpas, para que o nosso Deus não encontre nenhuma sujeira nas nossas vestes, na nossa vida, e que a gente realmente possa ser conduzido com segurança para os braços do Senhor Jesus. Tá bom, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, comigo e com vocês, e que a gente seja inundado, seja transbordado da graça e do poder do Senhor Jesus na nossa vida, e que Ele venha transformar a nossa existência, e que apenas não existimos mais, mas sim nós vivamos como se esse fosse o último dia da nossa vida. E todos os dias, assim, viveremos felizes para sempre com o Senhor Jesus. Amém?